Oi, gente, meu nome é Priscila. Eu vou contar aqui alguns sonhos que Deus me deu, sonhos proféticos, que me ajudam demais. Um deles eu sonhei que eu estava, parecia um jardim muito grande, com muitas árvores assim, e tinha uma moça que ela estava meio que perdida e estava meio desesperada. E ela começou a conversar comigo. Na conversa, eu meio que entendi que ela estava devendo a uma empresa que ela trabalhava. E eles eram gente perigosa, estavam procurando ela. E no sonho, Deus me deu muita compaixão por aquela moça. E eu carreguei ela no colo e saí pela cidade procurando policiais para entregar ela, para eles protegerem ela. Isso para minha vida, eu entendi que Deus estava me falando que eu vou me envolver em encrenca por amor a almas. Eu vou principalmente sofrer muita retaliação do inimigo, de anjo caído, por estar ajudando almas. Outro sonho que eu tive foi que eu estava numa reunião e tinha muitas mesas e muitas pessoas. E eu sabia de uma história de uma moça que estava trabalhando de uma forma que não era muito justa. Era meio que um trabalho escravo e eu meio que fiquei uma justiceira e eu queria fazer justiça com minhas próprias mãos. E eu fiquei em pé numa cadeira e falei alto para todo mundo ouvir: Olha, eu sei que tem advogados aqui, ajudem essa moça. E eu fui lá e apontei qual era a moça. Falei: ela está trabalhando de uma forma desonesta, não é justo. Depois que a reunião acabou, essa moça queria me bater, porque ela queria continuar trabalhando lá, mesmo sendo daquele jeito desonesto. E minha forma de querer ajudar ela complicou as coisas e ela foi demitida. E ela não gostou nada disso e queria me bater. Isso foi direitinho na época que eu sonhei para minha vida. Deus estava me mostrando que eu estava querendo ser a justiceira e que Ele que é a justiça, Ele que sabe quem precisa ou não de justiça, quem quer ou não a justiça. Se eu querer fazer a justiça, vai dar ruim. Teve outro sonho que Deus me deu, que eu estava andando e tinha dois meninos atrás de mim conversando. Um era meio gordinho e o outro era meio magrinho. O gordinho parecia ser mais velho, um pouco assim mais velho do que o magrinho. E eu sabia que o magrinho ele tinha algum problema, alguma deficiência na mente, assim, que ele não raciocinava igual as outras crianças. Só que a criança gordinha não tinha paciência com o magrinho e ele ficava brigando com ele porque ele não jogava do jeito que ele jogava e ele estava jogando errado. E no sonho eu estava andando na frente deles e ouvindo a conversa toda. Parecia que eu conhecia eles. Aí de repente o gordinho ficou sozinho e o magrinho foi para outro lugar. E eu fui lá conversar com o gordinho, que era para ele ter paciência com o magrinho, que era para ele não brigar com ele e tudo mais. Depois eu acordei e Deus me mostrou que eu era a criança gordinha, que eu não estava tendo paciência com os mais novos na fé, que eles estão machucados, que eles estão feridos e não entendem as coisas do jeito que eu entendo. E quem estava dando a bronca na criança gordinha era Deus. Deus estava me corrigindo. E no último sonho, eu estava em um local, numa sala. Parecia que eu estava sozinha, só que eu estava ouvindo uma voz. E parecia alguém pregando. E pela voz, pelo jeito que ele falava, ele estava meio que se movendo. Ele estava meio que pulando e acenando com a mão assim e fazendo gestos para chamar atenção. Ele estava fazendo de tudo para chamar atenção, para ser visto. E ele estava pregando. Meio que eu vi uma presença como um vulto assim. E isso era meio que de madrugada. E eu acordei. Meio que ali quando a gente acorda e ainda tá com o olho fechado, eu, desse jeito, com o olho fechado ainda, vendo tudo preto, eu vi um anjo caído, o rosto muito feio, assim.
E depois Deus me mostrou que em muitas ações, poucas ações assim, eu estava igual esse pregador, fazendo de tudo para chamar atenção, querendo migalhas da atenção das pessoas. E isso é mentira, eu não preciso fazer isso, eu não preciso ter a atenção das pessoas, porque eu já tenho a atenção do que é mais importante, que é Deus.